dia, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai para mais uma aula gravada, nossa aula gravada da semana. Então, quando a gente for começar a trabalhar hoje os triângulos, a gente vai lembrar do quê? Da geometria. Então, a gente inicia hoje o nosso contato com a geometria. E a geometria é um conteúdo muito bacana e muito importante de ser estudado. Por quê? Porque, gente, a partir do momento que a gente abre os olhos, a gente tem algo geométrico em nossa volta. Então, quando a gente sai de casa, a primeira coisa que a gente vai se deparar é uma porta. Essa porta ela é retangular? Ela é quadrada? Qual é o formato que tem essa porta? Aí a gente pega um objeto na cozinha, qual é o formato desse objeto? A gente está numa casa, num apartamento que tem retas, que tem várias figuras geométricas. Então, tudo isso faz a gente lembrar o tempo inteiro da geometria e da importância do estudo desse conteúdo. Então, vamos lá? Não esqueçam caderno e caneta em mãos para a gente poder fazer todas as anotações da nossa aula. E, óbvio, colocar as nossas dúvidas para que a gente possa tirar no nosso momento ao vivo. Tudo bem? Então, o que a gente vai estudar hoje são os triângulos. Então, a gente vai começar na classificação desses triângulos. Então, classificamos um polígono de acordo com a quantidade de lados e de ângulos existentes. Os triângulos, eles possuem 3 ângulos e 3 lados. Então, todas as vezes que a gente pensar em um triângulo, a gente vai pensar em um polígono com 3 ângulos e 3 lados. Aqui, a gente vai começar, então, a classificar esses triângulos. Então, classificamos um triângulo de acordo com a medida de seus ângulos e de seus lados. Quanto aos ângulos, o meu triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Olha só, aqui a gente tem, a gente colocou até em amarelo, exatamente para que você possa fazer referência à classificação quanto ao ângulo. Então, aqui eu tenho acutângulo, retângulo, obtusângulo. Aqui não é uma coincidência. Esse ângulo aqui é exatamente para que a gente possa, todas as vezes que a gente lembrar acutângulo, retângulo e obtusângulo, a gente lembrar que a gente está classificando um triângulo quanto aos ângulos. E aqui, quais são as classificações? Eu posso ter triângulos, quando a gente tiver um triângulo que for acutângulo, a gente pode perceber que os ângulos internos desse triângulo, eles são menores que 90 graus. Então, os ângulos internos sendo menores que 90, a gente vai chamar esse triângulo de acutângulo. E quando ele for retângulo, professora? Perceba que o ângulo, eu tenho um ângulo interno com medida exatamente igual a 90 graus. Então, quando essa medida for 90 graus, eu vou chamar esse triângulo de triângulo retângulo. Se o meu triângulo for obtusângulo, então é porque esse meu triângulo vai possuir uma medida, um ângulo com uma medida maior que 90 graus. Então, obtusângulo, eu vou ter um ângulo com a medida maior que 90 graus e, consequentemente, os dois outros ângulos serão agudos. Obtusângulo, eu vou ter um ângulo com uma medida maior que 90. Retângulo, terei um ângulo com medida igual a 90 graus. E acutângulo, eu tenho, então, os 3 ângulos com medidas menores que 90 graus. Só que também nós falamos lá no início da aula que esse triângulo ele pode ser classificado quanto aos lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vamos ver como que a gente vai classificar cada um deles. Quando que eu posso dizer que o meu triângulo é equilátero? Ele vai ser equilátero quando
todas as medidas, ó, os 3 lados desse triângulo possuir medidas iguais. Então, todos os lados vão possuir a mesma medida. Perceba que a gente colocou, ó, esses tracinhos aqui, ó, aqui eu tenho 2 tracinhos e 2 tracinhos. O que eu quero dizer? Que esse lado, o comprimento desse lado, é igual ao comprimento desse lado, que é igual ao comprimento desse lado. Então, eu tenho um triângulo equilátero quando eu tenho 3 lados iguais. E quando que o meu triângulo vai ser chamado de triângulo isósceles? Perceba que eu tenho 2 lados com mesma medida. Aqui, tá vendo? 2 tracinhos, 2 tracinhos. Quer dizer que esse comprimento é igual a esse comprimento. Então, eu tenho um triângulo isósceles, somente 2 lados com medidas iguais. Professor, e quando que eu vou chamar o meu triângulo de escaleno? Esse aqui é o diferentão. Por que ele é o diferentão? Perceba, ele tem todos os lados com medidas diferentes. Então, ó, tá vendo que a gente colocou um tracinho aqui, 2 tracinhos aqui e 3 tracinhos aqui? É exatamente para a gente indicar que aqui eu tenho uma medida, aqui eu tenho outra medida e aqui eu tenho outra medida. Quando eu tiver um triângulo com 3 medidas diferentes de lado, eu vou ter, então, um triângulo escaleno. Relembrando, equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, 3 lados iguais. Então, olha só, vamos para o exercício? Observe os triângulos abaixo e classifique-os. Você vai ter esse triângulo e esse triângulo. E aí você vai classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Esse triângulo, quanto aos lados, ele é equilátero, ele é isósceles ou ele é escaleno? Quanto aos ângulos, ele é obtusângulo, ele é acutângulo ou ele é retângulo? E a mesma coisa você vai fazer aqui. É uma forma de você verificar se tudo que eu falei até agora entrou na sua cabecinha. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com triângulos e classificações. Antes de a gente trabalhar com essa figura, eu vou chamar aqui o papel rosa e ele vai nos orientar da seguinte forma. Bom, nós vamos começar a nossa aula fazendo essa marca. Essa marca é um ponto e eu vou dar nome a esse ponto. Nós temos que lembrar que todo ponto possui um nome. E esse nome é dado através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Vou chamar de ponto A. Bom, se eu quero traçar um segmento que vai de um ponto a outro, eu preciso obrigatoriamente que fazer um ponto em outro lugar do meu papel. Escolhi ali em cima e vou chamar de ponto B. Se eu quero um segmento, eu vou pegar a minha régua e vou unir o ponto A até o ponto B. Então, observem que eu tenho um segmento que vai de A até B. Se eu escolher qualquer outro lugar aqui, ó, do meu papel, se eu escolho, por exemplo, um ponto aqui e chamar de ponto M, eu posso também fazer uma união entre o ponto B com o ponto M. E essa união também é chamada de segmento BM e aqui o segmento AB. E eu também posso fechar, no caso, essa figura, unindo o ponto A com o ponto M. Observem que quando eu tenho aqui, no caso, 3 segmentos unidos, né, por pontos consecutivos, A, B, BM e MA, nós temos uma figura plana. E essa figura plana é um polígono. E a gente dá nome ao polígono de acordo com as características de quantidade de lados e quantidade de vértices. Então, eu digo que, nesse caso, essa união desse segmento com esse segmento, eu tenho aqui, ó, a junção do ponto A. Esse segmento com esse segmento, ó lá, deu aqui o ponto B e aqui o ponto M. O que nós dizemos? Que nesse caso eu tenho uma figura plana, é um polígono, e eu chamo esse polígono de triângulo, porque ele possui 3 ângulos, que é essa abertura,
Então, a abertura desse segmento com esse segmento tenho esse vértice, e a abertura, a distância desse segmento até esse daqui é ângulo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho esse ângulo interno e aqui eu tenho outro ângulo interno. Então, se eu tenho 3 ângulos e 3 lados, eu tenho um triângulo, certo? Porém, nós temos vários tipos de triângulo e eu posso classificar os meus triângulos olhando duas coisas. Ou eu posso olhar as características dos lados, ou eu posso olhar as características dos ângulos. E aí, a gente consegue classificar cada triângulo. Então, observem bem. Eu vou trocar o papel e vou chamar aqui um outro triângulo. Eu vou chamar esse triângulo daqui. Esse é um triângulo verdinho também, olha só. Detalhe, esse triângulo, ele possui lados iguais. Eu digo que esse lado é igual a esse lado, ou seja, eles possuem medidas iguais. Só que esse lado daqui é diferente. Então, eu tenho 2 lados com medidas iguais e esse lado tem medida diferente. Nesse caso, se eu tenho 2 medidas iguais e uma medida diferente, eu posso dar nome a esse triângulo. Esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Esse é um triângulo isósceles. Eu tenho 2 lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. Olhem bem como que a gente escreve. É isósceles, tem acento agudo no O e é com SC. Mas existe uma outra característica bem importante em um outro triângulo. Observem. Eu tenho agora esse triângulo. Esse triângulo tem uma característica bem especial. Quando a gente mede todos os lados desse triângulo, esse lado tem a mesma medida desse e a mesma medida desse. Observem que todos os lados possuem medidas iguais. E aí, a gente denomina esse triângulo de equilátero. A palavra equilátero, ela até nos dá uma dica de qual é a característica especial do triângulo. Eu tenho que equi significa mesmo e látero, lado. Então, eu tenho medidas iguais, mesma medida em cada lado, ok? Então, aqui eu tenho o triângulo equilátero. E por último, nós temos um triângulo esse aqui amarelinho, que é o nosso triângulo que possui medidas diferentes. Olha só, esse lado tem uma medida diferente desse. Só que a medida desse daqui também é diferente, tanto dessa quanto dessa. Então, aqui eu coloco 3 tracinhos. Observe que a quantidade de tracinhos representa se as medidas são iguais ou diferentes. Aqui, as 3 medidas são diferentes. Então, eu chamo esse triângulo de um triângulo escaleno. Eu tenho o triângulo escaleno porque o triângulo possui lados com medidas diferentes. Então, muita observação agora. Esse aqui é o escaleno. Esse daqui, olha só, característica desse, vamos analisar a figura. Esse aqui, 2 lados somente são iguais e um é diferente. Recorda o nome dele? Esse é o isósceles. E nós temos um outro triângulo. Esse triângulo aqui, o azulzinho, que tem todos os lados com medidas iguais. Esse com todos os lados com medidas iguais é o equilátero. Detalhe, essa classificação de equilátero, isósceles e escaleno são classificações de quem? São classificações quanto à medida de seus lados, certo? Agora, retornando aqui, ó, aquela nossa primeira anotação, lá na nossa folha rosa, nós dizemos o seguinte:
Nós dissemos que eu posso classificar quanto à medida dos lados. Ok, vamos colocar aqui. Ok, nós já classificamos, mas agora falta a classificação quanto à medida de seus ângulos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, quando eu viro essa folha, vou virar essa folha e observem aqui em cima que eu tenho um quadradinho com um pontinho dentro. Isso significa que essa medida equivale a 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus, ele faz esse quadradinho, ó. Bom, agora que a gente vai classificar quanto à medida dos ângulos, a referência do ângulo de 90 graus, ela é super importante. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou trazer para vocês esse triângulo azul. E esse triângulo, a gente não vai analisar a medida dos lados. O nosso foco é exatamente a medida dos ângulos. É aquela abertura entre um segmento e outro. Então, o que vai nos interessar nesse momento são os ângulos. E aqui a gente pode concluir o seguinte. Se essa medida aqui vale 90 graus, o que eu vou comparar? Eu vou colocar por cima, olha só, eu vou virar aqui para ficar mais fácil. Se eu encaixo aqui, ó, direitinho, estão vendo, ó? O triângulo tá encaixando direitinho. Deixa eu subir aqui para vocês. Ó, vou bem devagarzinho, o triângulo encaixou. Se ele encaixou, eu posso afirmar que a medida desse ângulo também é uma medida de 90 graus. Eu digo que esse ângulo é um ângulo reto. Só que olha só, se eu troco a posição do meu triângulo, quando eu encaixo esse daqui, olha o que acontece, eu tenho um ângulo menor do que 90. E a mesma coisa vai acontecer com essa ponta. Olha lá, quando eu comparo, esse ângulo também é menor. Isso significa que a característica especial desse triângulo é que ele possui essa medida de um ângulo reto. Um ângulo do meu triângulo possui 90 graus. Um ângulo é igual a 90 graus. Com isso, nós podemos chamar esse triângulo de um triângulo retângulo. Retângulo porque possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? Agora, vamos fazer uma troca. Eu vou trazer para vocês o triângulo vermelho. Bom, o triângulo vermelho também nós vamos analisar os seus ângulos, ou seja, a abertura que eu tenho de uma semirreta, que nesse caso é um segmento, com o outro. Então, esse segmento com esse segmento com esse segmento com esse, nos deu aqui, ó, cada um com o seu ângulo. Tomando como base, novamente, o nosso ângulo de 90 graus, eu vou tentar encaixar. Olha lá, eu vou encaixar aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Encaixei. Só que o que aconteceu? Ficou sobrando o ângulo. Isso significa que esse meu ângulo aqui, ó, ele é um ângulo menor que 90 graus. Vou testar também aqui. Encaixando, encaixando. Olha o que nós temos? Também um ângulo menor que 90 graus. E o meu último ângulo, vou pintar esse daqui para ficar igual. E o meu último ângulo, ó, quando a gente encaixa ladinho com ladinho, eu tenho outro ângulo menor que 90 graus. Tchan, 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 tchan. Como que nós vamos chamar esse triângulo? Quando ele possui os três ângulos menores que 90 graus, nós dizemos que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Acutângulo é quando os três ângulos possuem medidas menores que 90 graus, ok? E o nosso último triângulo é esse triângulo aqui, ó, meio diferente. Novamente, nós vamos analisar os seus ângulos, é a abertura. Então, eu tenho aqui, aqui e essa pontinha aqui, ó, bem fininha. Vamos começar a comparar o nosso ângulo de 90 graus? Vou posicionar ladinho com ladinho. Olha lá o que aconteceu.
esse ângulo é bem menor do que o de 90. Então, eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Vou virar o meu triângulo. E agora eu vou encaixar esse daqui. Olha lá, ladinho com ladinho. Gente, olha só o que tá acontecendo. Ladinho com ladinho, eu vou até fazer o desenho, ó. O nosso ângulo tá abrindo aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele tá vindo pra cá. Ó, ele tá pegando essa parte do de 90 graus e mais essa parte aqui de fora. Isso significa, pessoal, olha, que eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Observem que ele é bem aberto, ó, bem diferente do ângulo de 90. E comparando agora o nosso último ângulo, ó, lado com lado, eu tenho, ó, sobrando, o ângulo de 90 graus tá sobrando. Então, esse ângulo é um ângulo menor que 90 graus. Detalhe, como que seria o nome desse triângulo onde ele possui um ângulo maior que 90 graus? Olha o nome dele. Ele é um obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, que é esse ângulo aqui, esse ângulo maior que 90 graus. Bom, pessoal, o que a gente pode rever? Nós podemos ver o seguinte, nós temos duas formas de classificar o triângulo. Quanto à medida dos lados, nós temos o triângulo equilátero, nós temos o triângulo isósceles e nós temos o triângulo escaleno. Aqui eu estou nomeando de acordo com a observação das medidas dos seus lados. E eu posso também classificar quanto à medida dos seus ângulos. Eu posso chamar um triângulo de obtusângulo, eu posso chamar um triângulo de retângulo e eu posso chamar um triângulo de acutângulo. Observem, pessoal, que aqui, ó, no primeiro nome termina com ângulo. O meu segundo nome também com ângulo. E o terceiro nome também com ângulo. Então, esses três nomes, obtusângulo, retângulo e acutângulo, são classificações quanto à medida dos seus ângulos. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!